Olá, meus amigos, um dia de muita paz para todos nós. Hoje, exatamente 17 de abril de 2023, estamos nós reunidos para estudarmos a obra Revista Espírita. Nós estamos no mês de setembro de 1860. E vamos envolver a nossa querida amiga Aramita, que irá fazer a nossa prece de gratidão. E esse trabalho é conduzido pelas meninas, já pedindo que a espiritualidade amiga possa envolvê-las e inspirá-la nesse trabalho. Obrigada, Jesus, pela oportunidade do encontro. Estudo. Obrigada por esta oportunidade também. Quantos não queriam estar aqui? Muitos chamados, poucos escolhidos, poucos que escutam esse convite de passar essas horas estudando, aprendendo, modificando raciocínios, para daí modificar as suas impressões, para modificar o seu comportamento. Ajuda-nos, Jesus, a sabermos valorizar o empenho dessa grande alma chamada Allan Kardec, que se dispôs, que se entregou completamente para nos deixar essa história, esses caminhos, esses ensinamentos. Ajuda-nos na compreensão destes textos e principalmente que nós possamos agir e seguir o teu conselho, que seja, ajuda-nos a fazer brilhar a nossa luz. Ajuda-nos principalmente a ficar contigo, porque tu sempre está conosco, hoje e sempre, que assim seja. Estamos ainda vendo o artigo que o Allan Kardec fez sobre a obra do Senhor Fleguier. A história do maravilhoso e do sobrenatural é a obra. Continua Kardec sobre a crítica do Fleguier, né? O Senhor Fleguier faz uma confusão singular das crenças religiosas, dos milagres e da varinha mágica. Para ele, tudo isto sai da mesma fonte, a superstição, a crença do maravilhoso. Não tentaremos aqui defender essa pequena forquilha, que teria a singular propriedade de servir à pesquisa do mundo físico, em virtude de não nos havermos aprofundado na questão. Por uma questão de princípios, só elogiamos ou criticamos o que conhecemos. E ele frisou esse conhecemos porque ele está alfinetando o senhor Fleguier, que fala do que não sabe. Mas, se quiséssemos argumentar por analogia, perguntaríamos se a pequena agulha de aço com a qual o navegante acha a sua rota não tem uma virtude muito mais admirável do que a pequena forquilha. Que ele está falando aqui da bússola, né? Não, direi vós, porquanto conhecemos a causa que a faz agir, e esta causa é inteiramente física. De acordo, mas quem diz que a causa que age sobre a forquilha não seja inteiramente física? Antes que se conhecesse a teoria da bússola, que terias pensado se tivesses vivido naquela época, quando os marinheiros não tinham como guia senão as estrelas, que muitas vezes lhe faltavam? Que terias pensado, dizemos nós, de um homem que tivesse vindo dizer: tem aqui uma caixinha, não maior que a de bombons, uma agulha pequenina com a qual os maiores navios podem navegar com segurança, que indica a rota com qualquer tempo, com a precisão de um relógio? Que é a bússola, né? Que é a bússola. E a bússola usa o campo magnético da Terra, que aponta para o norte. E aí ele está tentando dizer, será que a varinha não teria o mesmo princípio? Ainda uma vez, não combatemos a varinha mágica e menos ainda o charlatanismo que dela se apoderou. Apenas perguntamos o que haveria de mais sobrenatural se um pequeno pedaço de madeira, em dadas circunstâncias, fosse agitado por um eflúvio terrestre invisível,
como a agulha imantada o é pela corrente magnética, que também não se vê. Então é que a varinha dizia que onde tinha água e tinha ouro, ela tremia. Será que não tinha um eflúvio ali que poderia fazer? Ele não está dizendo que existe. Mas como a bússola, se existisse, seria impossível? Será que essa agulha também não serve para pesquisar as coisas do mundo físico? Não será ela influenciada pela presença de uma mina de ferro subterrânea? O maravilhoso é a ideia fixa do Sr. Figuier. É o seu pesadelo. Ele o vê por toda parte onde haja algo que não compreende. Mas apenas ele, sábio, poderá dizer como germina e se reproduz o menor grão? Qual a força que faz a flor voltar-se para a luz? Quem, na terra, atrai as raízes para um terreno propício, mesmo por meio dos mais rudes obstáculos? Estranha aberração do espírito humano, que pensa tudo saber e nada sabe, que despreza maravilhas incontáveis e nega um poder sobre-humano. Chamou-se Figueiredo de aberração. E é bem interessante esses questionamentos dele, porque assim, ele não despreza nenhuma coisa que as pessoas dizem como superstição, que é com uma varinha, uma forquilha, encontrar água. Até porque a base de toda superstição tem algum acontecimento, alguma coisa verídica, só a explicação popular que vai dando isso. Então ele questiona que ele não vai defender a forquilha porque ele não conhece. E ele não critica ou elogia só o que ele conhece. O que ele desconhece, ele não se arvora a fazer isso. Mas o que ele faz? O que todo bom cientista faz. Quando você pega um assunto que você vai ver ou estudar, você levanta o quê? Hipóteses. E todas as hipóteses, elas são interrogações. Então ele vai questionando. Por quê? Porque a forquilha não tem uma força invisível que possa fazer isso, tal qual como acontece com a bússola. Então ele vai questionando tudo isso e vai mostrando que isso sim é uma, vamos dizer assim, uma visão ou uma predisposição ao pensamento científico de descobrir a causa das coisas. E aí ele termina dizendo que o Sr. Figuier não, é uma ideia fixa, porque ele já começa achando que as mesas girantes é charlatanismo. Porque na realidade essa obra do Sr. Figuier é uma obra de 4 volumes. E os outros volumes, ele diz, olha, os outros volumes está legal, ele fala bacana, ele fala com uma linguagem bem acessível, mas de cunho científico, e ele vai desmascarando essas coisas que são charlatanismo. Mas ele diz, quanto às mesas girantes, ele não conhece para falar sobre isso, e ele não pode começar dizendo que é científico, já começando com uma ideia preconcebida, dizendo é charlatanismo. É nesse sentido que ele vai refutando todos esses argumentos do Figuier. Continua Kardec. Estando baseada na existência de Deus, esse poder sobre-humano que se exerce numa esfera inacessível, e aqui ele explica Deus com os conceitos do próprio Figuier, né? Que é esse poder sobre-humano que se exerce numa esfera inacessível, sobre a alma, que sobrevive ao corpo, conservando a sua individualidade e, consequentemente, sua ação. A religião tem por princípio aquilo que o Sr. Figuier chama de maravilhoso, porque a religião se baseia na existência de um ser superior, que é Deus, na existência da alma. E aí, então, para ele, a religião é algo maravilhoso e fantástico, né? Se ele se tivesse limitado a dizer que entre os fatos qualificados de maravilhoso, uns são ridículos e absurdos, aos quais a razão faz justiça, nós o aplaudiríamos com todas as nossas forças. Mas não poderíamos concordar com a sua opinião quando confunde na mesma reprovação o princípio e o abuso do princípio, quando nega a existência de qualquer poder acima da humanidade. Aliás, esta conclusão é formulada de maneira inequívoca na passagem seguinte.
E às vezes eu fico perguntando, poxa, mas por que o professor Allan Kardec perdeu tanto tempo, né, a gente diz assim, né, respondendo tudo isso, né? Mas a gente sabe por quê. Porque lembra que esse cidadão aqui, o Sr. Figueiredo, ele tinha uma ação, né? Ele era famoso, ele tinha uma ação muito grande sobre as pessoas, ele era considerado intelectual. Então era assim necessário o professor responder, até mesmo para que ele pudesse se colocar, porque quem cala consente, eu digo que o silêncio é uma resposta, né? Então era necessário que ele, nesse caso, ele não é uma defesa pessoal, ele não é um movimento da vaidade, do orgulho de querer se defender, não, ele está levantando teses para realmente refutar tudo que o Sr. Figueiredo andou falando, né? E é o que ele vai falar mais para frente. Ele era o escritor do Almanac Abril daquela. O Almanac Abril, que tinha tudo do ano que tinha acontecido. Isso. E quando ele fala aqui que o senhor Figueiredo ele confunde na mesma reprovação o princípio e o abuso do princípio, é que porque o Figueiredo, para o Figueiredo, Deus não existe e a alma também não existe. Ele diz que não existe nada acima do poder humano, da capacidade humana. Então ele está dizendo, é essa confusão que ele faz. Mas se ele tivesse dito só, como ele fala bem aqui, se ele tivesse limitado a dizer que entre os fatos qualificados de maravilhoso, uns são ridículos e absurdos, como as feitiçarias, ele fala as convulsionárias de Samedrá, ele fala desse caso. Então ele disse que esses que são os ridículos e absurdos, ele teria aplaudido. Mas quando ele confunde o princípio, que é Deus e a existência da alma, e o abuso desse princípio, ele diz que ele não pode falar. E aí ele vai falar a passagem que o Figueiredo tem no livro dele. E aí diz o Figueiredo, dessas discussões, cremos que resultará para o leitor a perfeita convicção da não existência de agentes sobrenaturais e a certeza de que todos os prodígios que em diversas épocas têm excitado a surpresa ou a admiração dos homens se explicam apenas pelo conhecimento de nossa organização fisiológica. Ou seja, está tudo no organismo humano, é tudo coisa da gente mesmo. A negação do maravilhoso, eis a conclusão a tirar deste livro, que poderia chamar-se O Maravilhoso Explicado. E se alcançarmos o objetivo a que nos propusemos atingir, teremos a convicção de ter prestado um verdadeiro serviço ao bem de todos. Isso é um texto do livro do Figueiredo. Para vocês verem, ele não fala, a linguagem dele é boa, ele se conecta legal, explicando o que ele está dizendo, mas aí Kardec vai refutar. E interessante notar para o nosso tempo que a civilidade do Kardec, né? Ele não vai para a baixaria, ele não entra em questões pessoais, né? Ele mantém a civilidade, né? E ele fala, dar a conhecer os abusos, desmascarar a fraude e a hipocrisia onde quer que se encontre é, sem dúvida, prestar um grande serviço. Mas julgamos que é fazer grande mal à sociedade, assim como aos indivíduos, atacar um princípio em virtude de terem dele abusado. É querer cortar a boa árvore porque deu um fruto estragado. Bem compreendido, o Espiritismo, dando a conhecer a causa de certos fenômenos, mostra o que é possível e o que não é. Por isso mesmo, tende a destruir as ideias realmente supersticiosas, mas, ao mesmo tempo, demonstrando o princípio, dá um objetivo ao bem. Fortalece as crenças fundamentais que a incredulidade ataca com violência a pretexto do abuso. Combate a chaga do materialismo, que é a negação do dever, da moral e de toda esperança, e é por isso que dizemos que um dia ele será a salvaguarda da sociedade. A salvaguarda da sociedade, vou começar de trás para frente, é proteção, preservação. Porque o que o materialismo, com o passar do tempo, vai fazendo? Vai fazer recrudescer o egoísmo, cada um por si, e a destruição
da sociedade em si. E quando ele fala aqui, né, que esse demonstrando o princípio, que é o que o Espiritismo faz, demonstra que princípio? A existência de Deus, a existência e a sobrevivência da alma. Dá um objetivo ao bem. Porque a gente vai pensar, se fosse só uma existência, se acabasse aqui, acabava tudo, para que a gente ia fazer o bem? Eu ia cuidar só de mim, dos meus, dos que eu gosto, e acabou-se o resto, né? Essa ideia, e aí eu vou pegar uma ligação com Obras Postas, essa ideia de fraternidade, igualdade e liberdade, esquece isso. Fraternidade, igualdade e liberdade só para os meus, e os meus que eu gosto. Porque os meus que eu não gosto, por que eu vou cuidar? Só tem essa vida, se a gente não vai se ver nunca mais, né? Então, tudo isso preserva a sociedade e preserva de nós mesmos, né? Que não é porque eu não acredito na reencarnação que ela não exista, né? E eu não vou ter surpresas no futuro, já me dá mais essa proteção. Quer falar, Tia? Eu achei legal também esse iniciozinho, né, Mita, que diz assim, dar a conhecer os abusos, desmascarar a fraude e a hipocrisia, onde quer que se encontre, é sem dúvida prestar um grande serviço. Mas julgamos que é fazer grande mal à sociedade, assim como aos indivíduos, atacar o princípio em virtude de terem dela abusado. Então, como se fosse assim, existe sim a mentira, existe sim os abusos, a fraude, existe, mas você não pode fazer disso uma redundância. Por exemplo, nós somos espíritas, sabemos da comunicabilidade dos espíritos, sabemos da psicografia, mas nem todos os livros que dizem ser psicografado Nem todos aqueles que dizem que estão dando uma comunicação estão. Pode ser um fenômeno da própria personalidade. Então, o espiritismo, ele não nos faz balançar a cabeça para tudo. Daí realmente a razão, a lógica e o bom senso. Então, existe falsidade? Existe. Agora, poxa, porque a árvore deu um fruto podre, você vai cortar a árvore toda? Então, não tem lógica isso, né? E ele já frisou várias outras vezes, o abuso, o charlatanismo, a gente não aplaude. Aliás, continua Kardec, estamos longe de nos lamentar pela obra do Senhor Figuier. Olha, estamos longe de nos lamentar pela obra do Senhor Figuier. Sobre os adeptos da doutrina, ela não poderá ter nenhuma influência, pois eles reconhecerão imediatamente os pontos vulneráveis. Sobre os outros, terá o efeito de todas as críticas, o de provocar a curiosidade. Depois da aparição, ou melhor, da reaparição do Espiritismo, muito se tem escrito contra ele. Não lhe pouparam sarcasmos nem injúrias. Apenas de uma coisa ele não teve a honra, graças aos costumes do tempo, a fogueira. Só para frisar essa parte que pode passar rapidinho, e aí ele diz, né, desde o reaparecimento do Espiritismo, não lhe pouparam sarcasmos nem injúrias. O que é um sarcasmo? É uma zombaria que busca ofender. Não é só uma zombaria, é uma zombaria que busca ofender. E o que é uma injúria? É um dito ofensivo em que há insulto. Então, é para a gente ver a grandiosidade do Kardec, porque ele sofreu ofensas, injúrias, mentiras, acusações falsas, e tudo isso ele pode ver que ele manteve toda a sua serenidade e escreveu bem. Fala, Narumina. Porque sempre teve a comunicabilidade com o Espiritismo. O Espiritismo não surgiu em 1854 com as mesas girantes. Sempre teve, desde Araxes. Ressurgiu porque era permitido agora. Tinha acabado a Idade Média, podia se falar livremente de algumas coisas. Até bem pouco tempo. Porque naquela época. A mediunidade, ela faz parte do espírito. Então você vai ver Sócrates. Lembra Sócrates conversando com seu daimon, né?
Antes, 500 antes de Cristo. Não, aí já Moisés, né? Moisés proibiu, né? Moisés proibiu a evocação. O Egito antigo, eles faziam as evocações. Então, esse reaparecer é assim, vamos dizer, reaparecer de forma pública, mas ele nunca deixou de acontecer. Sempre existiram médios. Na idade, no meado do século XIX, o que nós encontramos foi algo ostensivo. Era médio pulando para tudo quanto era lado e os fenômenos acontecendo por todos os lados. Aí foi bem maior mesmo, que era tanto na América do Norte, aqui na América do Sul, mas muito mais na América do Norte e na Europa. Chegavam informações, chegavam textos, chegavam histórias de todos os lados. Tem uma no livro dos médios que eu adoro, que eram de 3 mulheres, que o guarda-roupa delas, as roupas ficavam... Vocês lembram disso? Está na revista também. A roupa das coitadas ficava tudo espalhada na casa. Daqui a pouco, não só espalhada, começaram a cortar a roupa delas. Começaram a levar roupa para cima do telhado. Eu digo, gente, que confusão se essa moda pega, tu já pensaste? E aí depois o Kardec acaba evocando esse espírito e ele diz que elas são 3 fofoqueiras. Né? O que ia ter de roupa voando hoje? Se essa moda pega. Acho que eu queria andar tudo nua, né? Roupa toda amarrada. Casa cheia de roupa. Olha como não tem acaso. E ontem, por acaso, eu vi essa primeira frase do prefácio do Evangelho, que é escrito pelo Espírito de Verdade, diz assim: os Espíritos do Senhor, que são as virtudes do céu, qual imenso exército que se movimenta ao receber as ordens do seu comando, espalham-se por toda a superfície da terra e, semelhantes a estrelas cadentes, vêm iluminar os caminhos e abrir os olhos aos cegos. Era chegado os tempos de começar de novo. E aqui, vocês sabem que Kardec é a reencarnação de Ian Hus. E ele foi morto na fogueira, né? Ele foi morto, ele foi queimado, o Allan Kardec, na reencarnação anterior como Ian Hus. Pastor protestante. Era, pastor protestante. Ele diz assim, ó, depois da aparição, ou melhor, da reaparição do Espiritismo, muito se tem escrito contra ele, contra o Espiritismo. Não lhe pouparam o sarcasmo, nem as injúrias. Apenas de uma coisa ele não teve a honra, graças aos costumes do tempo, a fogueira. Se fosse outrora, teria queimado todo mundo, né? Escapamos da fogueira dessa vez. Isto o impediu de progredir? Absolutamente, pois hoje conta seus aderentes por milhões em todas as partes do mundo e estes todos os dias aumentam. Para isto, e sem o querer, muito contribuiu a crítica, porque, como dissemos, seu efeito é o de provocar o exame. Querem ver o pró e o contra e ficam admirados por encontrarem uma doutrina racional, lógica, consoladora, que acalma a angústia da dúvida, resolvendo o que nenhuma filosofia pôde resolver quando pensavam apenas encontrar uma crença ridícula. Então, ouviam-se as críticas sarcásticas, injuriosas, debochadas, e eu dizia, bora ver o que é isso? Aí eu digo, nossa, gente, tem um negócio bom aqui, né? Que então, é o que ele diz aqui, né? Que a crítica não é ruim, provoca curiosidade. A curiosidade de quem realmente está buscando. Porque quem já acha que é maravilhoso, é sobrenatural, só vai concordar. Quanto mais conhecido o nome do contraditor, mais repercussão tem a sua crítica e mais bem ela pode fazer, chamando a atenção dos indiferentes. Então ele trouxe o Sr. Figueiredo agora como justamente, um divulgador do Espiritismo, porque ele é um homem renomado. Se ele parou para escrever do Espiritismo, acabou aguçando a curiosidade de muitos. E ele vai continuar dizendo, a esse respeito, a obra do Sr. Figueiredo está nas melhores condições. Além de escrita de maneira muito séria, não se arrasta na lama das injúrias grosseiras e do personalismo, únicos argumentos dos críticos de baixo nível.
Ou seja, que tinham bastante. Desde que pretende tratar o assunto do ponto de vista científico e sua posição lhe permite, ver-se-á nisso a última palavra da ciência contra esta doutrina, e então o público saberá a quantas se anda. Então vamos saber. Se direcionou a Kardec, né? Ele não usa o nome Kardec. Porque o Kardec era um cientista, ele escreveu uma obra. E aí também tem essa questão do Figueiredo não ter caído para baixaria, né? Para o baixo nível. Se a obra do senhor Figueiredo não tiver o poder de lhe dar o golpe de misericórdia, porque ele é um cientista renomado de conceito, duvidamos que outros sejam mais felizes. Para combatê-la com eficácia, ele só tem um meio, que lhe indicamos com prazer. Como destruir o espiritismo? Vou dizer para ele, já que ele dar um golpe de misericórdia, como acabar. Vou dizer sem problema. Não se destrói uma árvore cortando-lhe os galhos, mas a raiz. É necessário, pois, atacar o espiritismo pela raiz, e não nos ramos que renascem à medida que são cortados. Ora, as raízes do espiritismo, desta alucinação do século XIX, para nos servirmos da sua expressão, alucinação do século XIX. Como diz Figueiredo, né? São a alma e os seus atributos. Essas são as raízes do espiritismo, a alma e seus atributos. Que, pois, ele prove que a alma não existe e não pode existir, porquanto sem alma não há mais espíritos. Quando tiver provado isto, o espiritismo não terá mais razão de ser e nós nos confessaremos vencidos. Se o seu ceticismo não chega até esse ponto, que prove, não por uma simples negação, mas por uma demonstração matemática, física, química, mecânica, fisiológica ou qualquer outra. Porque ele já disse que essas são ciências da matéria. E que ele prova, ele vai dizer agora os pontos. Que ele prove o quê? Primeiro, que o ser que pensa em vida é incapaz de pensar após a morte. Segundo, que se pensa que se esse ser que em vida pensa após a morte, não deve mais querer comunicar-se com aqueles a quem amou. Terceiro, que se pode estar em toda parte, não pode estar ao nosso lado. Quarto, que, se está ao nosso lado, não pode comunicar-se conosco. Quinto, que, por seu envoltório fluídico, não pode agir sobre a matéria inerte. Sexto, e aqui ele vai dando também as bases, as raízes do espiritismo, né? Sexto, que se pode agir sobre a matéria inerte, não pode agir sobre um ser animado. Sétimo, que se pode agir sobre um ser animado, não pode dirigir-lhe a mão para fazê-lo escrever. Oitavo, que podendo fazê-lo escrever, não pode responder às suas perguntas e lhe transmitir o pensamento. Ou seja, Figueiredo te vira para dizer que a alma não sobrevive à morte do corpo, que ela não está entre nós, que ela não é capaz de se comunicar, que ela não vem procurar as pessoas de que amou. Se tu provar isso, eu confesso vencido. Continua Kardec. Quando os adversários do espiritismo nos tiverem demonstrado que isso é impossível por meio de razões tão patentes quanto aquelas pelas quais Galileu demonstrou que não é o Sol que gira em torno da Terra, então poderemos dizer que suas dúvidas são fundadas. Infelizmente, até este dia, toda a sua argumentação se reduz nestas palavras: não creio, logo é impossível. Sem dúvida, dirão que a nós cabe provar a realidade das manifestações. Nós as provamos pelos fatos e pelo raciocínio. Se não admitem nem uns nem o outro, se negam o que veem, a eles cabe provar que nosso raciocínio é falso e que os fatos são impossíveis. Quando Kardec fala, os fatos são as comunicações, as mesas girantes, e pelo raciocínio é que através da observação ele viu uma mesa. É uma matéria inerte.
Uma matéria inerte não tem inteligência, a gente sabe disso. Como é que uma mesa pode dar resposta? Que no começo era sim, não, depois formava palavras e até formava texto. E que o pessoal que estava em volta não tinha nem conhecimento do que vinha. Então ele mostrou pelos fatos e pelo raciocínio que isso é possível, que essa existência da alma e a comunicabilidade. Mas só que as pessoas da época, com seus preconceitos, ou seja, com os conceitos já estabelecidos na mente, dizem assim, isso não pode, é impossível. Então vamos buscar, e quando a mente quer, ela busca, né? As mesas girantes, elas giram e fazem barulho, são músculo estalante. Entendeu? É músculo estalante. A comunicação é que, na realidade, no cérebro de algum circunstante, tem essa informação, ela pensou nisso e o médium capta por telepatia isso e escreve. E aí ele prova que, às vezes, nenhuma pessoa pensou naquilo e veio essa... Mas quando às vezes está totalmente fora do conhecimento de qualquer pessoa, não tem como ter buscado ali, né? Então é isso que ele fala referente aos fatos e o raciocínio. Em outro artigo, examinaremos a teoria do Sr. Figuier. Fazemos votos para que seja de melhor qualidade que a teoria do músculo estalante de Joubert, de Lamballe. Que é essa que a Mita já falou, que era um estalar de músculo que era muito raro e dolorido, mas toda Paris estava estalando os músculos. Os parisienses têm uma febre. E assim finalizamos essa parte da história do maravilhoso, mas a gente ainda vai perceber mais para frente o quanto de críticas ele tem que responder e às vezes na mesma pegada. Se você chegou até aqui o final, deixa seu comentário. É muito importante a gente poder ler o teu comentário. Não esqueça de curtir para que possa divulgar a página, dar o seu like, né? E, se possível, faça a sua inscrição no nosso canal e toca o sininho. Porque quando você toca o sininho, o YouTube avisa para você quando o EOS publicar um novo estudo. Então, receba um grande abraço da família EOS Manaus. E assim finalizamos o estudo de hoje, agradecendo a misericórdia de Jesus, a sua bênção de nos permitir a vinda, de estarmos reunidos, e até o nosso próximo estudo, se Deus assim permitir.